Durante boa parte de Hora de Aventura, Finn acreditava que amar significava correr atrás de alguém. Ele fez de tudo para conquistar a Princesa Jujuba, viveu um relacionamento intenso com a Princesa de Fogo, e passou por várias decepções que pareciam afastá-lo cada vez mais da felicidade. Mas sem que muita gente percebesse, a melhor história de amor de Finn nunca começou com um beijo, uma declaração ou um grande gesto romântico. Ela começou com uma flauta tocando no meio da floresta. O relacionamento entre Finn e a maga caçadora é completamente diferente de tudo que vimos antes. Não porque seja mais intenso, mas porque é muito mais maduro. Tudo começa no episódio O Feitiço da Flauta, quando Jake percebe que seu irmão desapareceu, mas ninguém sabe ao certo para onde ele foi. Finn está sumido há 2 semanas, completamente isolado da civilização, vivendo no meio da floresta. Os rumores dizem apenas uma coisa: ele está passeando todo esse tempo ao lado de uma nova garota. Intrigado, Jake resolve investigar. Ele estica todo o seu corpo acima das árvores, atravessando toda a copa da floresta até conseguir enxergar o que está acontecendo lá em cima. E então encontra uma cena inesperada. Sob a luz da lua, Finn toca uma flauta calmamente. À sua frente está a maga caçadora, ouvindo cada nota em absoluto silêncio. Por algum instante, Jake apenas observa. Ele não quer interromper aquele momento, que parece ser ao mesmo tempo alguma coisa mística ou talvez até um encontro. Mas assim que a melodia termina, a maga caçadora dá uns passos para trás e, da mesma forma que apareceu, desaparece entre as árvores. Jake finalmente encara Finn com um sorriso enorme. Na cabeça dele não existe dúvida alguma. Seu amigo finalmente encontrou alguém. Mas Finn apenas dá de ombros. Segundo ele, não é nada disso. Ele explica que estava apenas ajudando a maga caçadora a invocar o espírito da floresta, usando apenas a música. Claro, afinal, passar 2 semanas sozinho na floresta com uma garota, tocando flauta sob a luz da lua, definitivamente parece ser uma explicação totalmente normal. E claro que Jake não acredita nessa história. E sinceramente eu também não, porque existe uma enorme diferença entre esse Finn e o garoto que conhecemos temporadas atrás. Esse não é mais um menino que tentava beijar qualquer garota para esquecer suas dores. Também não é aquele que buscava desesperadamente ser amado por alguém. Agora estamos diante de um Finn muito mais maduro, alguém que não sente mais a necessidade de apressar seus sentimentos, alguém que finalmente aprendeu que algumas conexões levam tempo para acontecer. Então Finn decide contar a Jake como tudo começou. Era um dia completamente tranquilo, nenhum reino precisava ser salvo, nenhum monstro ameaçava a terra de Ó, e nenhuma aventura urgente aparecia no horizonte. Havia apenas Finn, um rio calmo e sua flauta. Dentro da água ele deixava seu braço de grama conduzir naturalmente a melodia, tocando sem um destino específico. Era uma música que parecia não ter sido feita para ninguém. Até que alguém apareceu. A maga caçadora surge silenciosamente à beira do rio, como se já estivesse ouvindo aquela melodia há muito tempo. Sem enrolação, ela disse que isso era exatamente o que ela estava procurando. E naquele instante algo mudou entre os dois. Não foi uma paixão à primeira vista, nem um momento explosivo. Foi apenas uma conexão difícil de explicar. E curiosamente eles nunca sentiram necessidade de dar um nome para isso. Os dias continuaram passando dessa mesma forma, sem declarações românticas, sem cobranças, sem qualquer pressão. Os dois simplesmente caminhavam juntos pela floresta. Finn tocava sua flauta e a maga caçadora apenas escutava. Segundo ela, aquelas músicas serviriam para invocar um antigo espírito da floresta. Finn dizia que estava ali apenas para ajudá-la, mas essa não era toda a verdade, porque no fundo existia um motivo muito maior para ele permanecer ao lado dela. A realidade é que essa era a primeira vez em muito tempo que Finn conseguia se aproximar de alguém sem carregar o peso de suas antigas feridas. Depois de tudo que aconteceu com a Princesa Jujuba, depois dos relacionamentos intensos e conturbados com a Princesa de Fogo, tudo isso o transformou. Agora não tentava impressionar ninguém, não buscava provar seu valor. Ele apenas aproveita a companhia de alguém que fazia sentir uma paz. E pela primeira vez isso parecia suficiente. Mas havia um problema. Apesar de tantos dias tentando, o ritual simplesmente não funcionava. O espírito da floresta nunca aparecia. A maga caçadora acredita saber exatamente qual é a causa. Segundo ela, o problema não está na música, está na flauta. Por isso ela propõe criar um novo instrumento usando a presa de um lendário javali mágico, conhecido como Trovão Presa, uma criatura que vive escondida na floresta. Mais do que uma simples caçada, aquele convite era uma forma de Finn entrar de vez no mundo dela. Ela o leva até sua casa entre as árvores, apresenta seus costumes e o convida para beber de uma misteriosa fonte capaz de conceder visões. Na manhã seguinte, os dois chegam até essa nascente sagrada. A maga caçadora explica que a água concederá uma proteção contra os poderes elétricos do javali, mas existe um efeito colateral. Quem beber poderá experimentar sonhos e visões extremamente
extremamente estranhas. Mesmo sabendo disso, Finn não hesita nem por um segundo. Ele bebe a água, e imediatamente tudo ao seu redor começa a mudar. A floresta desaparece, o cenário se transforma completamente. Dentro dessa visão, Finn finalmente encontra o misterioso espírito da floresta. Mas ele não surge como inimigo, nem como um monstro. Ele aparece como reflexo do próprio Finn. Durante esse encontro, o espírito lhe entrega a espada de Finn, só que não para lutar. Em vez disso, faz um pedido inesperado. Crava a espada no seu próprio coração. Qualquer outra pessoa faria perguntas, tentaria entender ou simplesmente recusaria, mas Finn apenas confia. Ele acredita que aquela experiência pode ajudá-lo, e acima de tudo acredita que isso também pode ajudar a maga caçadora. Esse detalhe demonstra o quanto ele mudou. O antigo Finn tentaria controlar toda a situação, teria insistido, pressionado e buscado uma solução imediata, mas esse novo Finn aprendeu algo muito mais importante. Ele aprendeu a esperar, aprendeu a confiar, aprendeu a deixar que as coisas aconteçam naturalmente, sem precisar forçar cada passo do caminho. Quando desperta da visão, ele percebe que algo realmente mudou. Não apenas porque agora está protegido contra os poderes do javali, mas porque sua mente está muito mais tranquila, muito mais clara. A verdadeira transformação não veio da magia. Ela aconteceu porque pela primeira vez Finn permitiu que a experiência o ensinasse em vez de tentar controlá-la. E seus antigos relacionamentos o ensinaram a correr desesperadamente atrás do amor. Esse momento finalmente o ensinou a simplesmente viver o presente. Tudo que Finn viveu até agora estava preparando o caminho para esse momento. As experiências do passado ensinaram a correr atrás do amor, mas o que está prestes a acontecer vai lhe mostrar uma lição completamente diferente. Agora protegido pelos efeitos das águas da fonte, Finn, Jake e Maga Caçadora partem em busca do lendário javali elétrico. Mais do que uma simples caçada, aquilo representa um teste. Só que dessa vez Finn age de forma totalmente diferente. Ele não tenta impressionar ninguém, não faz poses heróicas, nem procura chamar a atenção da Maga Caçadora. Ele simplesmente permite que ela conduza a situação, enquanto a acompanha naturalmente. No momento decisivo, Finn apenas arranca a presa do javali usando sua própria força. Com a presa em mãos, a Maga Caçadora começa a esculpir uma nova flauta. Seu formato lembra um raio, como se aquele instrumento carregasse a própria energia da floresta. Quando termina, entrega a flauta a Finn. Ele toca a primeira melodia, mas nada acontece. O espírito continua ausente. Jake, já que percebeu a conexão entre os dois muito antes deles mesmos, resolve dar uma sugestão, em vez de tocar sozinho, porque os dois não fazem isso juntos. Então os dois começam a tocar ao mesmo tempo, e finalmente algo muda. A floresta desperta, o espírito aparece mais uma vez, mas não porque um deles tocou melhor, e sim porque pela primeira vez os dois estavam completamente em sintonia. E é justamente aí que está o verdadeiro significado desse ritual. A magia nunca dependeu apenas da flauta, nem do espírito da floresta. O que realmente importava era a harmonia entre duas pessoas. Nos antigos relacionamentos, Finn sempre tentava conduzir tudo sozinho. Queria acelerar as coisas, controlar o ritmo e fazer o amor acontecer à força. Agora é diferente. Ele aprende a ouvir, aprende a acompanhar o ritmo de outra pessoa. Em vez de tentar liderar, passa a caminhar ao lado dela. Enquanto a Maga Caçadora conversa com o espírito da floresta, Finn finalmente entende algo que estava escondido dentro dele desde o começo. Na verdade, ele nunca tocou aquela flauta para invocar um espírito algum. Ele estava tocando para ela. Sem enrolação, Finn admite seus sentimentos. Ele diz que durante todo esse tempo, cada melodia era dedicada à Maga Caçadora. E pela primeira vez não existe desespero em suas palavras. Existe apenas sinceridade. Ela sorri e, em vez de fugir ou mudar de assunto, dá um passo à frente e o beija. Depois revela que cada melodia que ela tocou também era destinada a Finn. Não há uma cena exagerada, não há explosões, nem grandes declarações. É um momento simples, e justamente por isso é tão bonito. Mas logo depois ela faz uma confissão inesperada. Segundo a Maga Caçadora, criaturas extraordinárias como eles não podem se apaixonar. Para ela, o amor torna qualquer pessoa vulnerável, e vulnerabilidade ainda é algo que ela teme. Anos atrás, Finn teria insistido, teria implorado, tentaria convencê-la que ela estava errada. Mas esse Finn já não existe mais. Ele apenas aceita o que ouviu, sem discutir, sem cobrar uma resposta diferente. Porque dessa vez seu objetivo nunca foi conquistar alguém a qualquer custo. Ele apenas queria ser verdadeiro com seus próprios sentimentos. E essa é justamente a maior prova de que Finn finalmente amadureceu. Com Princesa Jujuba, ele viveu uma obsessão. Com Princesa de Fogo, acabou se machucando a si mesmo e aos outros. Mas ao lado da Maga Caçadora, ele simplesmente aprendeu a deixar as coisas acontecerem naturalmente. De volta a
casa da árvore, Finn agradece a Jake, mas não pelos conselhos. Ele agradece simplesmente por ter estado a seu lado durante todo esse tempo, porque a cura nem sempre acontece quando encontramos respostas. A maioria das vezes ela surge aos poucos conforme aprendemos a compreender aquilo que vivemos. E é justamente nesse pequeno momento de silêncio que percebemos o quanto Finn mudou. Ele não está apenas superando seus antigos amores, ele finalmente está aprendendo a amar de forma madura. Jake até tenta animá-lo, dizendo que a maga caçadora só precisa de um pouco mais de tempo para perceber o quanto ele é especial. Mas Finn já não parece preocupado com isso. Pela primeira vez ele aceita que algumas pessoas entram e saem da nossa vida naturalmente, e tudo bem. Depois desse episódio, a maga caçadora desaparece da série quase por 2 temporadas. Quando ela finalmente retorna, muita coisa mudou, e o relacionamento entre os dois também. No episódio A Caçada Selvagem, não existe uma grande declaração de amor, nem um término dramático. O que vemos é algo muito mais sutil, e justamente por isso muito mais emocionante. Tudo começa quando o Finn simplesmente não consegue mais lutar. Mesmo diante de uma criatura perigosa que ameaça o Reino Doce, ele hesita. Seu corpo trava porque toda vez que tenta atacar o inimigo, sua mente volta para o único momento, a morte de Finn. Poucos dias antes, Finn foi obrigado a derrotar alguém que, de certa forma, também era ele mesmo, e essa lembrança o destrói por dentro. Agora qualquer golpe parece pesado demais, qualquer batalha desperta novamente aquele sentimento de culpa. Finn admite que já não consegue dar o golpe final em alguém. Sempre que se apressa a derrotar um monstro, ele revive mentalmente o instante em que viu Fern desaparecer, e isso paralisa completamente. Quem percebe a profundidade desse problema é justamente a maga caçadora. Ela não aparece para salvar o dia nem para reacender um romance. Ela aparece porque entende que Finn precisa de ajuda. Os dois começam a seguir o rastro das criaturas junto. Durante o caminho, Finn finalmente abre seu coração. Ele confessa que não consegue mais machucar ninguém. A culpa ainda domina seus pensamentos. Em vez de tentar convencê-lo com palavras ou dizer que ele precisa simplesmente esquecer o passado, a maga caçadora faz algo muito mais inteligente. Ela cria uma situação em que Finn precisará decidir por conta própria. Quando o monstro ataca novamente, ela prende suas pernas para limitar seus movimentos. Mesmo assim, o plano não funciona. Então ela toma uma decisão extremamente arriscada. Ela se coloca deliberadamente em perigo. Não porque deseja ser salvo, mas porque confia completamente em Finn. Ela acredita que quando realmente chegar a hora, ele saberá o que fazer. E ela estava certa. Ao vê-lo em risco, Finn finalmente consegue agir. Ele salva a maga caçadora, mas o mais importante do que isso, ele salva uma parte de si mesmo que estava presa no passado. Esse é justamente o motivo pelo qual essa relação funciona tão bem. A maga caçadora nunca tentou consertar Finn. Ela nunca exigiu que ele mudasse. Ela apenas esteve presente. Criou um espaço seguro para que ele encontrasse suas próprias respostas. Essa talvez seja a maior diferença entre esse relacionamento e todos os anteriores. No passado, Finn acreditava que precisava fazer grandes gestos para conquistar alguém. Tentava impressionar, insistia, forçava situações. Agora ele aprende que às vezes fazer menos significa demonstrar muito mais. As pessoas que realmente nos ajudam a superar nossos traumas nem sempre são aquelas que tentam resolver todos os nossos problemas. Muitas vezes são justamente aquelas que caminham ao nosso lado, respeitando o nosso tempo e oferecendo apoio, apenas quando realmente precisamos. É nesse equilíbrio entre silêncio, confiança e compreensão que nasce uma conexão verdadeira. A última grande aparição da maga caçadora está no episódio 17. Não acontece durante uma batalha épica nem uma aventura grandiosa. Acontece uma festa. Finn está comemorando seus 17 anos, cercado pelos amigos mais importantes de sua vida. E discretamente entre todos os convidados, ela também está lá. Em determinado momento da festa, a maga caçadora se aproxima lentamente de Finn, carregando uma pequena caixa de presente. À primeira vista parece um gesto simples, mas quando ele abre a caixa encontra algo completamente inesperado. Lá dentro está um coração de um alce, ainda fresco e coberto de sangue. Definitivamente não é o tipo de presente que a maioria das pessoas chamaria de romântico, mas esse nunca foi o objetivo. O verdadeiro significado desse presente está muito além da aparência. O mais curioso é a reação de Finn. Ele não ri, não demonstra desconforto, não faz nenhuma expressão de nojo. Na verdade, ele simplesmente aceita o presente com naturalidade, porque de alguma forma entende exatamente o que aquilo representa. O importante nunca foi o coração em si, o importante foi o fato dela ter decidido entregá-lo. Aquele presente é praticamente um reflexo da própria personalidade da maga caçadora, ser selvagem, mas acima de tudo extremamente sincera. Existe também um forte simbolismo por trás desse gesto. O coração sempre foi associado à vida, aos sentimentos e à vulnerabilidade. Entregar algo assim tão importante para outra pessoa é muito mais do que um ato de carinho, é uma demonstração de confiança. E confiança é justamente uma das coisas mais difíceis para qualquer um dos dois. Anos atrás, Finn teria interpretado aquela cena de outra forma. Provavelmente enxergaria o presente como uma confirmação definitiva de que ela estava apaixonada por ele. Tentaria encontrar respostas, criaria expectativas, mas esse Finn amadureceu. Agora ele não precisa de provas, não precisa transformar tudo em uma declaração
declaração de amor. Ele apenas aceita o momento como ele é, e talvez seja exatamente isso que significa crescer.